Então, vou virar. Bom, pessoal, boa noite, bem-vindos a todos, né? Essa é a apresentação aqui que a gente faz frequentemente aqui do serviço. E aí eu queria primeiramente agradecer e dar as boas-vindas, uma boa noite ao Dr. Daniel Hipólito. Para quem não conhece o nome dele, né? O nosso querido Cazé da cirurgia cardíaca. O doutor Cazé, ele é assistente do Departamento de Cirurgia Cardiovascular lá da Santa Casa, né? É um parceiro, longa data aí. E hoje ele vai conversar com a gente, ele vai fazer uma apresentação e responder as dúvidas da gente de um tema que a gente se depara todo dia, né? E cada vez mais frequentemente, que é o manuseio, o cuidado, a interação com a anestesia de pacientes portadores de marca-passo, tá? Então, queria agradecer muitíssimo a boa vontade, a disponibilidade do tempo, Cazé. E aqui a gente está aqui para ouvir você e depois a gente abre um espaço para bate-papo. Boa noite, obrigado, fica à vontade. Legal, obrigado, Malito. Bom, pessoal, obrigado o convite. Eu vou tentar não me estender muito. Essa é uma aula que geralmente eu dou já dei para os meus residentes da cirurgia cardíaca e costumo dar é uma aula que eu costumo dar também para o pessoal os residentes da cardiologia e eventualmente para os residentes da clínica médica que passam na cardiologia. É uma aula bem bem de fundamentos básicos, de princípios bem básicos do funcionamento de marca-passo. Por quê? Eu sei que vocês querem saber se eu tiver que anestesiar um paciente portador de marca-passo, o que eu faço? Pode anestesiar? Tem que suspender? Uso o IMA? Né? E o desfibrilador? O que é? É isso que vocês querem saber. Antes de chegar nessas respostas, eu vou mostrar alguns princípios de como o marca-passo funciona, como é que ele pensa, Aí, quando a gente fala assim, olha, aí você já sabe o que tem que fazer, né? Porque entender um pouco melhor como o marca-passo funciona, como é que ele trabalha, tá? Geralmente, essa aula, quando eu dou para o pessoal, para os residentes, pessoal da clínica ou da cardiologia, a gente demora 1h, 1h15, às vezes 1h30, tem eletro e tal. Eu vou resumir muito, vou tentar dar pouca teoria, ficar com muito pouco na parte teórica, de fundamentos, princípios e tal, para a gente ir direto para o que interessa, porque pensando mais no que tal. Eu estava pensando o que o anestesista precisa saber. Não vou falar muito. Eu coloquei aqui um cronômetro de meia hora, espero que nem chegue em meia hora, aí depois a gente faz pergunta, conversa e tal. A respeito da aula presencial, a gente estava conversando antes de começar, a única vantagem da aula presencial é que, às vezes, quando as pessoas me perguntam alguma coisa que eu não tenho nenhum gráfico e tal, eu desenho na lousa, explico, às vezes fica um pouco mais fácil de entender, mas a gente dá um jeito de qualquer maneira. Tá bom? Qualquer dúvida, não me importa se vocês perguntarem, se eu mostrar alguma coisa e pedir para voltar, parar, vocês fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Aí, Malito, eu preciso que libera para eu... Já está liberado, pode ir. Pode ir. Tá, pronto. Opa, peraí. É isso mesmo. Só modo de apresentação agora. Ok, legal. Tá bom. Quando eu mexo a seta, dá para enxergar também, né, Malito? Ou não? Agora não. Quer ver? Coloca em modo de apresentação. Eu não fui? Não, achei que já estivesse. Não. Tá mostrando só a sua tela. Tá. Quer ver? É porque é o seguinte, isso, vê aí. Vê aí. Será que é essa aqui? Não é. Não. Então é o seguinte, Cazé, volta lá. Provavelmente assim, você consegue compartilhar a sua tela ou o PowerPoint. Tem que compartilhar o PowerPoint, entendeu? Tá. Aí. Pera um pouquinho. Você está vendo o PowerPoint agora? Agora sim. Não. Clica aí agora. Isso, aí mesmo. Deu certo? Não, ainda não. Não. Quer ver? Quando você volta lá, na hora de compartilhar, né?
Quando você clica compartilhar, provavelmente vai aparecer duas janelinhas. Aí, perfeito, aí sim. Agora Tá foi? ótimo. Tá ok. E dá para ver o mouse também. Ok, legal. Então, muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver se ele vai aqui. Não estou conseguindo. Ah, foi. Tá pronto. Então, muito bem. Começando do básico, vocês vão lembrar desse gráfico, que a maioria tinha trauma, né, da faculdade. Lembra daqueles do ciclo da célula miocárdica, que ela tem diferença diferença de potencial transmembrana, né, por causa da bomba sódio e potássio, 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, gera aquele gradiente transmembrana e na hora da despolarização abre os canais de sódio, abre os canais de potássio, canal de cálcio, fecha canal, abre canal, etc., e dá aquele ciclo lá. Isso acontece em todas as células. Quando isso acontece no miocárdio inteiro, isso acontece em todas as células do miocárdio, que vai gerar aquele complexo QRS que a gente conhece, né? Essa diferença de potencial que é gerada, essa despolarização, ela tem uma amplitude e ela dura um tempo. Essa amplitude, normalmente, na célula miocárdica, é de mais ou menos, né, 100 a 120 milivolts, ou 0,10 a 0,12 volts, e ela tem um tempo de duração de 300 a 450 milissegundos. 300 a 450 milissegundos gera aquele intervalo QT normal, que é de 300 a 400 milissegundos. Por isso que o intervalo QT normal tem esse intervalo, porque é o tempo que demora para a célula se repolarizar. Enfim, quando acontece essa despolarização na célula miocárdica, essa despolarização deflagra a despolarização na célula vizinha. Isso acontece na célula vizinha. E a despolarização da célula vizinha na célula seguinte. Aí isso vai acontecer no miocárdio todo. Do mesmo jeito que uma despolarização precisa de uma amplitude e um tempo que a entrega uma determinada energia, no marca-passo é a mesma coisa. O marca-passo funciona exatamente do mesmo jeito. Ele dá uma energia, ele gera um pulso elétrico que tem uma amplitude e tem uma duração. A única diferença é que, em vez de 0,10, 0,12 volts, do marca-passo, a gente trabalha com 2, 3, 4 volts. É uma energia muito maior. Em compensação, na célula normal, essa energia, esse pulso, tem uma duração de 300 a 450 milissegundos. No marca-passo, é de meio a 1 milissegundo, é muito mais curto. Então, comparado com a célula normal, o marca-passo trabalha com estímulos amplos, muito grandes e de curtíssima duração. Isso são meros detalhes, mas só para entender que é a mesma coisa de um jeito diferente. Aí, quando a gente entrega essa energia na célula miocárdia, ela despolariza. Normalmente, essa despolarização acontece pelo sistema excitocondutor, ou do nó sinusal, ou do nó atrioventricular. Quando tem algum problema em alguma área desse sistema do feixe de condução, aí a gente tem as bradicardias, ou devido à doença do nó sinusal, ou devido a bloqueio atrioventricular, o paciente vai ganhar um marca-passo. Como o miocárdio tem alguns princípios, ou tem algumas características, uma é da excitabilidade, ou seja, eu consigo dar um estímulo externo, no caso, uma pequena corrente elétrica gerada pelo marca-passo, e eu consigo despolarizar essa célula que não está sendo despolarizada pelo sistema excitocondutor. Além disso, essa célula que vai ser excitada, ou esse grupo de células, vai passar essa despolarização para a célula vizinha, e essa despolarização, essa corrente elétrica vai ser conduzida pelo restante do miocárdio. Então, a excitabilidade e a condutibilidade vai permitir que a gente use o marca-passo para despolarizar o coração, que não está acontecendo de modo normal. E como eu falei antes, esses estímulos são supraliminares de alta amplitude, porque eles têm uma amplitude muito grande comparada à despolarização normal, natural, e de curtíssima duração. Eles demoram muito pouco para acontecer, são muito rápidos. E eu vou explicar como a gente vê isso no eletro ou no monitor, né, do caso do paciente da anestesia. De qualquer forma, o que acontece? A gente consegue a despolarização do coração e o paciente continua batendo no ritmo normal.
uma coisa que a gente precisa entender é que o marca-passo, nós humanos falamos um idioma. O marca-passo fala um idioma diferente da gente. Qual é o idioma dos seres humanos? É batimentos por minuto. A gente fala em 60, 100, 120 batimentos por minuto. O marca-passo não fala esse idioma. O marca-passo fala outro idioma. Ele fala em ciclos de milissegundos. É assim que o marca-passo entende o mundo. É assim que o marca-passo entende a vida. Então, quando a gente fala para o marca-passo, olha, eu quero uma frequência de 60 batimentos por minuto, o marca-passo entende, bom, 60 batimentos por minuto é um batimento por segundo, ou seja, um batimento a cada 1000 milissegundos. Então, quando a gente fala 60 batimentos por minuto, o marca-passo entende ciclos de 1000 milissegundos. Se a gente falar para o marca-passo uma frequência de 100 batimentos por minuto, ele vai entender ciclos de 600 milissegundos. Se a gente falar uma frequência de 120, ele vai entender 500 milissegundos. É assim que funciona. E quanto maior a frequência, menor é o ciclo. Quanto menor é o ciclo, maior é a frequência. Assim que funciona. E a gente sabe disso. Porque quando a gente olha um eletrocardiograma, ou quando a gente olha um traçado no cardioscópio, no monitor, se a gente vê um ciclo muito largo, se a gente vê um QRS muito distante um do outro, a gente já entende uma frequência baixa. A gente olha um ciclo, a gente olha no monitor ou no papel do eletro, e a gente vê um ciclo, um QRS muito distante um do outro, a gente tem, a frequência está baixa. Se a gente vê o contrário, um QRS próximo do outro, um ciclo muito curto, a gente já entende frequência alta. A gente já sabe isso instintivamente. Eu só estou escrevendo o que a gente já sabe instintivamente. Então, o que a gente tem que entender? Se eu olho aqui 60, 100, 120, na minha cabeça tem que vir ciclos de milissegundos. Se eu vejo ciclos de milissegundos, na minha cabeça tem que vir frequência. Uma coisa tem que ser sinônimo da outra na nossa cabeça. Pelo menos é assim que o marca-passo entende. Então, toda frequência corresponde ao intervalo e todo intervalo corresponde a uma frequência. Assim que a gente começa a entender o marca-passo. Aí a gente pega isso aí, ó. Uma bradicardia sinusal, segundo 42, 43, 44, 45, 3 segundos de pausa. Ou isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 segundos de pausa. Isso aqui é um terror, né? Ou ainda uma fibrilação atrial de baixa resposta. Ou, não vou ficar entrando em detalhes, né, pelo nosso motivo, mas a gente tem aqui, ó, um MOPS 1, né, um BAV de segundo grau MOPS 1, o intervalo PR alonga e bloqueia, normal, aí alonga e bloqueia, MOPS 1, ou um MOPS 2, né, uma P conduzida, uma P bloqueada, uma P conduzida, uma P bloqueada, ou um bloqueio atrioventricular total, né, BAV de terceiro grau, todas as P's bloqueadas, desconexão atrioventricular. E aí o que a gente faz? A gente põe um marca-passo, porque a gente quer transformar isso nisso. Aí fica legal. E como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. O paciente tem um marca-passo. Aí o marca-passo gera uma espícula. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é espícula, para a gente entender o que o marca-passo está fazendo. O marca-passo normal, ele vai gerar uma espícula, e essa espícula vai gerar uma despolarização, né? Por que o QRS, eu desenhei um QRS feio? Eu vou voltar um pouquinho, né? Nós temos aqui o sistema excitocondutor. Vem dos nó sinusal, tem os feixes internodais. Pelos feixes internodais, o estímulo chega ao nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, ele vai pelo feixe de His e pelo feixe de His pelo sistema His-Purkinje. Esse sistema condutor, ele não só gera, como ele é especializado na condução do impulso elétrico. O impulso elétrico, ele é dissipado, ele é conduzido muito rapidamente pelo sistema excitocondutor, pelo sistema His-Purkinje, ele chega muito rápido para o coração todo. Por isso que o QRS normal é estreito. Se a gente tem, porventura, um bloqueio do ramo esquerdo ou um bloqueio do ramo direito, essa despolarização, vamos supor que o paciente tem um bloqueio do ramo esquerdo. Esse estímulo elétrico, esse impulso elétrico, ele vai seguir pelo ramo direito, pela forma natural, pelo sistema His-Purkinje, que é uma forma rápida, só que ele não vai ser conduzido pelo ramo esquerdo. Aí, essa despolarização que chega no ramo direito pelo sistema His-Purkinje
vai chegar no ventrículo esquerdo não pelo sistema His-Purkinje, mas despolarizando cada uma das células. Vai aquela despolarização célula a célula, que é tão eficiente quanto pelo sistema His-Purkinje, só que ela é lenta. Então, a despolarização do coração todo, de todo o miocárdio, demora a acontecer, por isso que o QRS fica mais alargado. Se tem bloqueio do ramo esquerdo, isso acontece tardiamente no ventrículo esquerdo. Se é bloqueio de ramo direito, isso acontece tardiamente no miocárdio do ventrículo direito. Quando nós colocamos o marca-passo, a gente vai colocar o marca-passo em um ponto específico do coração, seja no ventrículo direito, que é o mais comum, ou mesmo no ventrículo esquerdo, não importa. O que importa é que, despolarizando um foco específico do miocárdio, essa despolarização não vai acontecer pelo sistema His-Purkinje, ela vai acontecer célula a célula. Aí o QRS fica mais alargado com padrão de bloqueio de ramo, porque nós não vamos mais usar o sistema de condução, o sistema His-Purkinje, para levar essa condução para o miocárdio todo. Por isso o QRS fica feio, o QRS fica alargado. Como, na maioria dos casos, o eletrodo fica no ventrículo direito, o mais esperado no paciente portador de marca-passo é que ele simule um bloqueio de ramo esquerdo. Se, porventura, o eletrodo for colocado no ventrículo esquerdo, a despolarização vai do ventrículo esquerdo para o direito, aí ele vai simular bloqueio de ramo direito. Por isso, o QRS do marca-passo fica diferente. Há exceções, essa é a regra, mais exceções, mas isso não é o escopo dessa aula, isso a gente pode falar talvez no final ou mais para frente em outra oportunidade. Mas a regra é QRS largo, mais comumente simula, ou ele fica com bloqueio, padrão de bloqueio de ramo esquerdo, porque o eletrodo fica mais comumente no ramo direito. Voltando lá. Aí tem a espícula. Ele gera um QRS com essa morfologia mais feia, estranha, né? QRS mais largo com inversão de onda T, que é o mais comum. E nesse momento, ele abre um contador. Nesse caso, eu coloquei um contador de 1000 milissegundos, porque é muito comum nós deixarmos uma frequência básica, uma frequência basal no marca-passo de 60 batimentos por minuto. Se nós colocarmos uma frequência de 60 batimentos por minuto, o marca-passo vai funcionar com ciclos de 1000 milissegundos, certo? Quando chegar no final desse ciclo, o marca-passo vai emitir outra espícula e vai gerar uma outra despolarização, ele vai abrir um outro contador. Por que ciclos de 1000 milissegundos? Porque nós programamos o marca-passo com 60 batimentos por minuto. E assim segue. Espícula, despolarização, abre o contador. Chegou no final do contador, uma outra espícula, um outro QRS, e vai ser aberto um outro contador. Vou fazer de novo, intencionalmente, porque isso é importante gravar. O marca-passo gera uma espícula que gera uma despolarização. O marca-passo abre um contador. Chegou no final do contador, desse temporizador, ele vai gerar uma nova espícula, vai ter uma nova despolarização, ele vai abrir um novo contador. Chegou no final do contador, uma nova espícula, uma nova despolarização e um novo contador. Entendeu isso? Entendeu 50% do que é um marca-passo. Agora eu vou mostrar os outros 50%. Os outros 50% é assim. O marca-passo gera uma espícula, essa espícula gera uma despolarização e o marca-passo abre um contador. No final do contador, ele gera uma nova espícula, que vai gerar uma nova despolarização, só que, neste caso, antes de chegar no final do contador de 1000 milissegundos, o paciente apresenta uma despolarização própria, uma despolarização espontânea. Pode ver um QRS mais estreito, com a onda T mais bonita, com um intervalo que é menor do que o do contador que a gente tinha programado. Nesse caso, essa despolarização vai interromper o contador que estava aberto, ele vai encerrar esse contador e essa sensibilidade, essa despolarização, vai causar a abertura, o início de um novo contador. Aí o marca-passo começa de novo. Se depois chegar no final do contador, não tiver uma despolarização, o marca-passo vai emitir outra espícula, vai ter outra despolarização e vai abrir um novo contador. Quanto tempo vai gerar esse novo ciclo? Eu não sei. Eu não sei porque não sei se ele vai ter uma despolarização própria
ou se o marca-passo vai ter que estimular. Eu sei que, no máximo, esse ciclo vai levar ou vai durar 1000 milissegundos, porque foi o tempo que nós programamos. Eu falei para o marca-passo, eu quero 60 batimentos por minuto. Então, ele não deixa o ciclo passar de 1000 milissegundos. Vamos de novo? Então, espícula, despolarização, abre o contador. Chegou no final do contador, nova espícula, nova despolarização, abre um novo contador. Mas, se existe uma despolarização própria, essa despolarização vai fazer o marca-passo interromper o contador, ele inicia uma nova contagem. Se no final desse novo ciclo não houver uma despolarização, aí o marca-passo emite outra espícula e causa outra despolarização. É aberto um novo ciclo que vai durar, no máximo, 1000 milissegundos. Por que no máximo 1000 milissegundos? Ele não deixa passar de 1000 milissegundos, mas se houver uma despolarização antes dos 1000 milissegundos, essa despolarização vai interromper o ciclo e um novo ciclo vai começar. Eu vou paraguizar um pouquinho, só para a gente olhar rosto no rosto. Isso que eu mostrei para vocês é o modo normal que funciona a maioria dos marca-passos que estão nos pacientes. Como é que chama isso? Quando o marca-passo respeita a frequência básica que a gente falou, mas ele enxerga a frequência do paciente, ele enxerga o coração do paciente. Se tiver uma despolarização, essa despolarização vai interromper o ciclo, esse ciclo vai ser interrompido, ele vai iniciar um ciclo novo e ele vai ver se tem despolarização ou não. Esse é o famoso modo de demanda. É o modo mais fisiológico. A maioria das pessoas andam com marca-passo nessa função. Tá? Qual o problema disso? Vamos ver se eu consigo... Já vou adiantar algumas respostas. Quando o paciente... Vamos ver se eu acho aqui. Não, não é essa que eu queria pegar. Quando o paciente vai para a cirurgia, isso aqui todo mundo já... Tá conseguindo enxergar, Malito? Tá aparecendo a foto? Tá sim, tá ok. Assim? Tá. Esse aqui é uma foto do monitor de uma cirurgia de um paciente que não tem marca-passo. Tá? Esse aqui, vocês anestesistas, quando eu mostro isso para os clínicos, eles ficam confusos. Vocês anestesistas, vocês conhecem bem. A curva de PA invasiva, essa aqui é da pressão de artéria pulmonar. O paciente estava com sonância. Não está aparecendo o oxímetro aqui, mas não tem problema. Essa aqui vocês conhecem bem. O que acontece? Quando eu uso o bisturi elétrico, o monitor enxerga esse monte de ruído, ele enxerga a corrente elétrica que o bisturi elétrico emite no corpo do paciente. Né? O monitor capta essa energia e ele registra isso que ele está sentindo aqui. Normalmente, ele deveria sentir só a corrente elétrica ou o vetor, né, da despolarização do coração, mas quando a gente emite uma corrente elétrica do bisturi elétrico, ele registra isso também. Do mesmo jeito que o marca-passo, do mesmo jeito que o monitor enxerga essa corrente elétrica, o marca-passo também enxerga. E aí, não sei se eu vou conseguir. Aqui. Isso aqui dá para ver que é um paciente portador de marca-passo, né? Frequência fixa aqui. O monitor coloca até a espícula do marca-passo e ele está batendo. Quando a gente usa o bisturi elétrico no paciente portador de marca-passo, assim como o monitor enxerga a corrente elétrica do bisturi, o marca-passo também enxerga. E essa corrente elétrica, ele interpreta como uma despolarização do paciente. Aí acontece isso aqui. A hora que usa o bisturi elétrico, o paciente faz uma sistoliazinha. Aí, para o bisturi elétrico, o marca-passo volta, o paciente volta também. Então, qual o problema disso? O marca-passo enxerga isso. Quando o marca-passo enxerga essa corrente do bisturi elétrico, ele não sabe que é o bisturi elétrico, ele pensa que é o coração. E aí isso inibe o marca-passo, o modo de demanda. E aí o paciente faz a sistolia, e aí ninguém gosta. E aí é ruim.
Então, eu já vou voltar naquele assunto. Então, supondo aqui que eu tenho um paciente que ele é portador de marca-passo, mas no momento ele está com ritmo próprio. E todos os ciclos são menores do que os nossos 1000 milissegundos que nós programamos no paciente no marca-passo com 60 batimentos por minuto. Nesse caso, o marca-passo não vai emitir espícula. A gente não vai ver espícula e o paciente é portador de marca-passo. Então, essa é uma das causas ou uma das situações em que o paciente portador de marca-passo não apresenta espícula. O paciente pode estar com ritmo próprio e nem por isso o marca-passo não está funcionando. Tá? Eu vou passar algumas coisas aqui que são menos importantes aqui para a aula, questão de sensibilidade, de limiar e tal, e vou mostrar uma outra coisa. Aqui. Esse aqui é um marca-passo, tá? Dá para ver o raio-x. Para ser exato, esse aqui é um desfibrilador, mas não vem ao caso agora. O que acontece? Aqui os dois componentes do marca-passo são o gerador, que chama gerador porque ele gera o pulso elétrico que causa a despolarização no coração, no miocárdio, e o eletrodo, tá? Então tem o gerador e o eletrodo ou os eletrodos, né? Então, o gerador gera essa corrente elétrica, esse pulso elétrico. Esse pulso elétrico corre pelo eletrodo e ele vai até a ponta do eletrodo. Da ponta do eletrodo, ele tem que ir para algum lugar. Esse lugar ele volta para o gerador. Esse é um circuito que a gente chama ponta-carcaça. Ponta, que é a ponta do eletrodo, e carcaça, que é o nome feio que a gente dá para o gerador, mas é o nome que dá circuito ponta-carcaça. Essa corrente elétrica, quando ela vai da ponta do eletrodo até o gerador, ela vai passando pelo miocárdio, despolariza o miocárdio, mas passa pelo pulmão, passa pelo gradeado costal, pela musculatura, e não importa, e chega no gerador. Portanto, passando, ela despolariza o coração. E a corrente elétrica não corre em linha reta, ela corre em arco, né? Não importa, porque correndo em linha reta ou não, ela vai gerar um vetor. Esse vetor que vai da ponta do eletrodo até o gerador, a gente enxerga no eletrocardiograma como uma espícula. A espícula do eletrocardiograma é o registro desse vetor que vai da ponta do eletrodo até o gerador. Atualmente eu digo, já tem 30 anos, que os eletrodos já têm uma outra função que é, além dessa ponta que funciona como um eletrodo, como um polo, os eletrodos também têm um outro polo que fica um pouquinho para trás da ponta, é cerca de uns 2 centímetros. Então, esses são eletrodos bipolares, que tem a ponta, e esse aqui mais para trás a gente chama de anel. E a gente pode usar tanto só a ponta fazendo um circuito ponta-carcaça, como um circuito ponta-anel. Eu posso usar os dois para estimular o coração. O que acontece? Se eu usar o modo ponta-carcaça, eu vou ver uma espícula grande no elétron. Se nós usarmos o modo bipolar, que é ponta-anel, é só um vetorzinho pequenininho. Às vezes, esse vetorzinho pequenininho é difícil ou não dá para ser visto no eletrocardiograma ou mesmo no monitor. Então, outra causa para a gente não enxergar espícula em eletrocardiograma de paciente portador de marca-passo é o uso de modo bipolar, que é muito comum. Então, se o paciente estiver em ritmo próprio ou o marca-passo estiver programado em bipolar, pode acontecer dele estar funcionando normalmente e eu não estar enxergando a espícula por causa disso. Então, a gente não precisa se assustar, o paciente tem marca-passo e não está tendo espícula, então o marca-passo está quebrado. Não necessariamente. A maioria das vezes ele está funcionando bem. Só mais um detalhe antes da gente abrir para algumas perguntas, para tirar algumas dúvidas. Os modos de programação. Vocês já devem ter ouvido falar naquelas letrinhas VVI, AI, DDD, DDI, VO. O que é isso? O marca-passo, a gente pode descrever o modo de programação com 5 letras. Nós vamos trabalhar só com 3. Podem ser usadas 5 letras, mas essa 5ª letra quase nunca é utilizada. A 4ª letra a gente usa bastante, mas é para programações mais específicas, maiores detalhes, dependendo de cada paciente. O que a gente precisa saber mesmo são as 3 primeiras.
E a primeira letra é qual câmara vai ser estimulada, a segunda letra é qual câmara vai ser sentida, e a terceira letra é qual vai ser a resposta do marca-passo a alguma sensibilidade. Se ele sentir alguma coisa, o que ele faz? Então, existem uns 50 tipos de programação diferentes. Via de regra, a gente usa 7. De 7, vamos falar de duas aqui, do VVI e o DDD, que é o mais comum, que é o que a gente mais vê. O que é o VVI? Desculpa, vamos falar de 3. Vou falar do VO também. O VVI a primeira letra é a letra estimulada, então ele vai estimular o ventrículo. A segunda letra é a câmara sentida, então ele vai sentir o ventrículo. Ele sente o ventrículo e estimula o ventrículo. E o I, que pode ser inibição, ou T de trigger, deflagração. Nesse caso, se está o I, eu estou falando para o marca-passo o seguinte, marca-passo, se você sentir alguma coisa, eu quero que se você sentir aqui essa câmara, eu quero que essa sensibilidade te iniba, aí você não estimula. Poderia ser a mesma coisa no átrio. Se você sentir o átrio, eu quero que essa sensibilidade te iniba, aí você não estimula o átrio. Ou D é átrio e ventrículo, por isso dual, né, de 2. Ele estimula os dois, sente os dois, é inibido também, ou ele deflagra e inibe, isso aí não me importa os detalhes agora. Então, assim, tá bom. E aí o paciente vai operar e ele vai usar o bisturi elétrico. O que eu faço? Eu posso usar esse VO. O que é o VO? Ele continua estimulando o ventrículo, mas ele não sente nada. O O, na verdade, é 0. Ele não sente nada. E se ele não sente nada, ele não vai ter nenhuma resposta a nenhuma sensibilidade. Nesse caso, eu posso usar o bisturi elétrico à vontade. Ele não vai enxergar o bisturi elétrico e ele vai manter o estímulo normalmente. O paciente não vai bradicardizar, ele não vai fazer pausa, não vai fazer sistolia. Enfim, dependendo da arritmia de base que ele tiver. Posso usar também, eu não coloquei aqui o DO, mas seria a mesma coisa, ele estimula as duas câmaras e não sente nada. Né? Depois eu falei muito rápido, a gente pode voltar nisso, que eu já vi aqui no cronômetro, depois já deu meia hora, eu não quero me estender muito. Então, sabendo que existe isso, o modo de demanda, que quando o VVI, que ele vai ser inibido se o paciente tiver alguma frequência, porque ele vai sentir a despolarização do paciente e isso vai inibir o marca-passo, o que permite que o bisturi elétrico também iniba o marca-passo, ou se a gente vai deixar no modo assíncrono, né? Tem o modo de demanda e o modo assíncrono. Nesse caso, o paciente, o marca-passo não vai enxergar a frequência própria do paciente, mas também não vai ser inibido pelo bisturi elétrico caso o paciente vá para a cirurgia. Se o paciente, já que ele tem o risco se por acaso for para a cirurgia, por que a gente já não deixa o marca-passo no modo assíncrono? Se por acaso ele tiver que operar, não tem problema, opera e acabou. Porque a gente corre o risco de, se o paciente por acaso tiver ritmo próprio, se ele não tiver uma bradicardia fixa, tem pacientes que têm bloqueios atrioventriculares intermitentes, ou tem síndrome braditáquica, tem hora que taquicardiza, tem hora que bradicardiza. Quando o paciente tiver com ritmo próprio, se o marca-passo não enxergar a frequência do paciente, ele pode emitir uma espícula dessa em cima da onda T, que é o período vulnerável do ciclo cardíaco. E essa espícula pode deflagrar, pode causar uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular. Então, não é um modo muito fisiológico, ele não é muito seguro para a pessoa andando na rua. A gente tolera esse risco se o paciente for, por exemplo, dependente e for ser operado. Aí a gente aceita esse risco e faz essa programação se for necessário. Nem todos os pacientes que vão ser operados, a gente deixa no modo assíncrono. Se o paciente é muito bradicárdico, muito dependente do marca-passo, a gente pode fazer isso. Mas alguns pacientes a gente só mexe um pouquinho na sensibilidade, às vezes aumenta a frequência e tal, e é suficiente, não precisa mexer em nada. Entendendo já um pouquinho do que o marca-passo faz, como ele trabalha, aí vem as perguntas. E se eu for usar eu vou anestesiar um paciente portador de marca-passo, o que eu faço? Depende. Duas situações. Ou o paciente pode ser portador de marca-passo ou pode ser portador de desfibrilador. A diferença do marca-passo para o desfibrilador é que o marca-passo
ele despolariza, ele estimula um pedacinho pequeno do miocárdio. E despolarizando um pedacinho, essa despolarização é conduzida para o resto inteiro e ele se contrai ao mesmo tempo. O desfibrilador também tem a função de marca-passo. Ele também faz isso. Só que o principal dele é, se o paciente tiver uma taquiarritmia ventricular, uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular, ele, como o desfibrilador externo que a gente usa de rotina no hospital, ele vai despolarizar não um pedacinho do miocárdio. Ele vai dar um choque de alta energia e vai, na ideia, na tentativa de despolarizar todas as células miocárdicas ao mesmo tempo, para interromper aquele ritmo caótico, para ver se o coração retoma um ritmo normal, um ritmo organizado para poder manter débito cardíaco. Tá? Então, se o paciente tem marca-passo é uma coisa, se o paciente tem desfibrilador é outra coisa. Então, chegou um paciente, precisa fazer uma cirurgia de emergência, tiro, faca, politrauma grave, ou, enfim, abdômen perfurativo, ou seja, algo que não dê para esperar, geralmente, algumas horas até a gente poder vir fazer a programação, não dá para esperar. É a cirurgia de emergência. Põe na mesa e anestesia. Aí o risco da cirurgia é maior. O risco de não operar é maior. Qualquer outra situação, cirurgia eletiva ou cirurgia de urgência, apendicite, colecistite, qualquer outra que não coloca em risco de morte imediato, espera, chama o pessoal da cardíaca ou chama o pessoal da empresa, que dá para esperar algumas horas, porque geralmente o pessoal da empresa está em cirurgia em outro hospital, ou eles estão no trânsito, etc. Geralmente isso demora algumas horas, não é coisa de 5 minutos. Dá para esperar? Não é uma emergência? Então espera, chama a empresa, a gente vê qual é a arritmia do paciente e programa o aparelho da melhor maneira possível para a cirurgia. E se acontecer algum problema durante a cirurgia com bisturi, aí a culpa é do cardiologista, é do pessoal da empresa. Você, como anestesista, se respaldou. Você falou assim, olha, o problema é meu. Eu vi que dava para esperar, nós reprogramamos e tal. E cirurgia eletiva, mais ainda. Ou o paciente combina com o médico antes de fazer a programação quando ele internar, ou às vezes o paciente passa no consultório do médico responsável, o especialista do marca-passo, às vezes 1 dia, 2 antes, a gente programa o marca-passo, faz uma cartinha, entrega para o paciente. No dia da cirurgia ele vai entregar para você, olha aqui, uma cartinha, está escrito, reprogramei o marca-passo, ele está liberado para a cirurgia, e depois da cirurgia ele vai voltar aqui para a gente reprogramar, ou nós vamos ver de passar aí e tal. Aí você se respalda e você faz a sua anestesia normalmente. E para que serve o IMA? O IMA, ele tem um funcionamento no marca-passo, ele tem um outro funcionamento no desfibrilador. Usar o IMA, o que eu tenho que fazer com o IMA? É pegar o IMA e colocar em cima do aparelho, em cima da pele, na região do aparelho. Colocar o IMA em cima da pele é a mesma coisa que apertar um botão ou ligar uma chave no marca-passo, que ele vai ter alguma ação. O que isso vai fazer depende do que a empresa programou o marca-passo para fazer quando você colocar o IMA em cima. Geralmente, as empresas entraram num acordo e elas fazem tudo igual. No marca-passo, quando a gente coloca o IMA em cima, aqui na pele, em cima do gerador, em cima do aparelho do paciente, o IMA muda o modo de funcionamento do marca-passo de demanda, que é o modo fisiológico, para o modo assíncrono. É a mesma coisa que eu pegar o programador e passar de VVI para VOO, ou de DDD para DOO. É isso que o IMA faz. Então, por exemplo, chegou o paciente lá com tiro, ferimento por arma de fogo, uma facada, um politrauma grave, é portador de marca-passo. É bom ter o IMA. Começa a cirurgia. Geralmente eu recomendo assim, que eu acho que é o mais seguro. Você é anestesista, você está com o IMA na mão. Não deu para esperar, não dá para esperar chamar a empresa, porque o paciente vai morrer sangrando, o paciente, enfim, não dá para esperar. A cirurgia de emergência nós anestesiei. Aí a equipe começa a operar e você, como anestesista, percebe que quando eles usam bisturi elétrico, o paciente bradicardiza. E bradicardiza bastante, não é que ele vai para
ele está em 90, cai para 70. Geralmente, cai para menos de 50, 40, 30. Ou às vezes ele faz... Às vezes a gente trabalha com isso, a gente fala assim, quantas telas de pausa ele fez? Tem paciente que faz meia tela do monitor, tem paciente que faz uma tela, tem paciente que faz uma tela e meia. Aí isso já não dá para tolerar. Aí você está com o imã, aí você põe o imã em cima, o imã vai passar o marca. Esse é um paciente bem dependente, ele precisa muito do marca-passo. Ele vai passar para o modo assíncrono e o bisturi elétrico não vai mais causar interferência. Quando acabar a cirurgia, você tira o imã e pronto. Isso é no marca-passo. No desfibrilador, o imã não faz isso. O imã não passa o desfibrilador para o modo assíncrono. Ele simplesmente desliga a terapia, os choques, porque o desfibrilador faz. Se o paciente tiver uma taquicardia ventricular, ou uma TV ou uma FV, o desfibrilador vai dar um choque, e um choque forte. Se estiver encostado no paciente, você até sente o choque. Ele vai desligar esse choque, ele não vai dar choque no paciente. Por que que isso é bom? Porque do mesmo jeito que o monitor enxerga aquele monte de risco de traçado, o desfibrilador vai enxergar aquilo, vai interpretar com uma frequência alta e vai dar um choque no paciente. O bisturi elétrico deflagra a terapia de choque do desfibrilador. Então, você coloca o imã em cima do desfibrilador, ele não dá mais choque. Caso o paciente portador de desfibrilador, além do desfibrilador, ele usar a função marca-passo, ele vai bradicardizar, porque o imã não vai mudar para o modo assíncrono, ele vai continuar no modo de demanda. Certo? Perguntas, Malito? Tentei resumir bastante. Não, foi ótimo, A foi ciência por trás sensacional. do negócio aí, porque eu estava pensando muito no que o anestesista... Sim, sim. Né? Não, foi bem bacana, obrigado. Não, eu acho que vai pipocar. Ó. Só para te falar, a gente tem mais de 30 pessoas aqui assistindo. Então foi bem bacana, assim. Você vê que é um tema de interesse, né? É uma uma situação assim que a gente está sujeito lá no centro cirúrgico, qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de situação, né? E assim, aí uma pergunta minha, Casé, uma coisa, dá para entender, né? Principalmente quando você mostrou ali o vetor da espícula lá para o marca-passo, né? Que a interferência do bisturi elétrico, né? Ela também, o bisturi elétrico também faz um circuito, né? Entre a placa e a ponteira de onde está, né? Então, assim, o posicionamento da placa, né, e o local onde que está sendo aplicado, né, o cautério, também interfere com aquele, vamos dizer assim, aquela área de ação do marca-passo, né? Então, Interfere. a recomendação é realmente tentar colocar a placa o mais longe possível e, se possível, também Sim. o cautério. Acontece o seguinte, a corrente do bisturi elétrico, ela vai causar uma interferência no marca-passo se o marca-passo sentir essa corrente. Se ele não sentir a corrente, ele não causa interferência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo real. Eu estava no final da residência, o pai do Dr. Rivetti teve que ser operado de urgência. O pai do Dr. Rivetti, que já é falecido. O pai do Dr. Rivetti era portador de marca-passo e ele teve uma hernia inguinal encarcerada. Eu já vi que era encarcerado, depois que viu que estava até estrangulada, se eu me lembro bem e tal. Mas ele foi operado de urgência. Aí fomos o Dr. Rivetti e eu na sala, como ele tinha marca-passo, nós ficamos lá com o programador para programar a cirurgia, programar o marca-passo para a cirurgia, etc. Mesmo se nós não estivéssemos lá, se não tivesse ninguém programado o marca-passo dele, ele não teria tido problema. Por quê? A cirurgia era no quadril, na região inguinal, da hernia inguinal. Uhum. E a placa estava na panturrilha. Então, a corrente, nesse caso, fecha da região inguinal com a panturrilha. Ela não passa aqui no tórax. Pode não ser que isso seja em 100% das vezes. Pode ser que um ou outro paciente, mesmo estando longe, tenha algum problema. Mas isso dá mais segurança. Uhum. Então, por exemplo, nesse caso, o paciente vai fazer uma cirurgia ortopédica de quadril, ou de joelho, ou enfim. E a placa fica, por exemplo, do umbigo para baixo, então a chance
Não é que não vai, não é que sempre, às vezes, certeza que ele não vai causar interferência, mas a chance disso acontecer é menor. Isso traz um pouco mais de segurança. Agora, por exemplo, no nosso caso, a gente trabalha em cima, ou cirurgia torácica, ou cabeça e pescoço, aí não dá para fugir. Ou mesmo cirurgias abdominais, muitas vezes colocar a placa mais distante não é suficiente para evitar essa interferência. Mas ajuda. Às vezes, se for uma cirurgia de emergência, por exemplo, uma cirurgia ortopédica do quadril para baixo, às vezes, mesmo sem a programação, se não der para esperar, pode ser que a cirurgia aconteça sem nenhum problema, né, no marca-passo. E o grande problema do marca-passo é o bisturi elétrico. Então, tem alguns procedimentos que são feitos sem bisturi elétrico, procedimentos oftalmológicos. A cirurgia de catarata, eles não tem problema, o paciente vai e opera. Procedimentos de endoscopia ou colonoscopia, se forem só diagnósticos, também não tem problema. O problema é quando vão fazer alguma cauterização, ou vão ressecar pólipo e etc., que às vezes eles usam bisturi elétrico, aí é possível que aconteça algum problema também. Perfeito. Eu lembro que, assim, algumas vezes onde eu tive, assim, um pouco mais não é problema, mas, assim, causava um pouco mais de tensão, por exemplo, cirurgias na mama, mastectomia, quadrantectomia, né? Que muitas vezes ali estava do lado, né, do gerador, né? E aí nessas situações causava um pouco mais. E o bisturi o bipolar? Porque aí tem O bisturi bipolar, mesmo sentido, né? Porque a corrente vai nos dois polos, né? exatamente. Então, teoricamente, o bisturi bipolar pode prevenir essa interferência, porque a corrente não vai viajar de dois pontos distantes no corpo, ele vai fechar aí já na ponta. Então, a menos que a gente use o bisturi bipolar em cima do marca-passo, isso não vai acontecer. O problema é que o uso do bisturi, nem todo procedimento dá para usar bisturi bipolar, não só por ele ser menos acessível, mas porque ele não é igual, né, para cauterizar, etc. Então, nem sempre é possível, mas teoricamente é uma das coisas que a gente pode fazer para tentar evitar a questão da interferência. Excelente, Cazé. Pessoal, aqui a gente queria algumas perguntas de vocês. O pessoal está agradecendo, né? Agradecendo, elogiando e tal. Quem não seria bastante elegante, né? Vamos dizer assim, fazer a pergunta ao vivo aqui, né? Abre a câmera, faz a pergunta aqui para o Cazé. Quem é tímido... o Nelson abriu. Quem é tímido pode fazer aqui no chat, tá? A gente lê. Quem tiver em cirurgia, não dê para falar, tal. Fala, Nelson, boa noite. Boa noite, Cazé. Excelente aula, velho. Parabéns, obrigado. Cazé, é o seguinte, olha. O anestesista, pelo menos a visão que nós temos, é assim, o cara vai estar com um aparelho dentro do coração e o cara vai vir uma outra pessoa e vai passar um bisturi, né? O nosso medo, sei lá se é meu, mas é de todo mundo, se é de todo mundo ou não, é que essa porra desse bisturi faça uma fibrilação ventricular desse paciente e o coração pare de bater. E o paciente morra, cara. Nosso medo não é que o bisturi... Porque na nossa cabeça, o que acontece? Quando o cara passa o bisturi e para de passar o bisturi, o marca-passo vai voltar a funcionar, velho. Não é? Não é a interferência que você imagina, né? Fala assim, não, vai fazer uma bradicardiazinha. Para nós, velho, o cara para de usar o bisturi, ok. Meu medo é, primeiro, ele passou o bisturi, o aparelho parou de funcionar para sempre, né? Ou então, ou ele parou de funcionar, daí ele vai fazer uma bradicardia, ok. Ou então, pior, isso que a gente está pensando, né? Que ele vai chegar e vai fazer uma fibrilação ventricular e vai parar na mesa. Explica para a gente isso. Sim, é possível a gente usar o bisturi elétrico e causar uma fibrilação ventricular. Teoricamente é possível, mas para isso não seria numa cirurgia de abdômen, não seria numa cirurgia de cabeça e pescoço ou de mama ou ortopédica. Por quê? Para fazer isso, seria, por exemplo, quando eu, lá operando o marca-passo, por exemplo,
Desculpa, por exemplo, eu vou fazer uma troca de um gerador de marca-passo. E aí, se eu usar o bisturi elétrico em cima do gerador, e por azar, o gerador conduzir essa corrente elétrica até o coração, e ele mandar essa energia que eu estou mandando dele diretamente no coração. Isso, teoricamente, é possível. Só que o marca-passo é programado, ele tem sistemas de controle, de bloqueio de isolante, térmico e tal, para isso, teoricamente, não acontecer. Então, seria possível nessa condição. Porque se o paciente portador de marca-passo está fazendo, por exemplo, uma cirurgia ortopédica de joelho, ou de quadril, ou de coluna, o que quer que seja, o bisturi elétrico não vai causar uma fibrilação ventricular nele, do mesmo jeito que não causa uma fibrilação ventricular no paciente que não é portador de marca-passo. É igualzinho. A corrente vai do foco, do sítio cirúrgico, para a placa dispersiva, e ela não gera uma fibrilação ventricular. Inclusive, eu não sei exatamente, mas o bisturi elétrico é feito com um tipo de corrente, amperagem, frequência, justamente para isso não acontecer, né? Só para ele fazer. Então, isso não acontece. Se, por exemplo, numa cirurgia não cardíaca, uma cirurgia que não é de marca-passo, desculpa, vou falar de novo. Se uma cirurgia de marca-passo, não, eu acho que eu me confundi. Se o paciente portador de marca-passo estiver fazendo uma cirurgia outra, que não cardíaca, não de marca-passo, e tivesse uma fibrilação ventricular por causa do bisturi elétrico, o paciente que não é portador de marca-passo teria fibrilação ventricular também. Porque a impressão, eu não sei se o medo é esse, mas, por exemplo, existe é como se fosse um mito, um medo das pessoas. Assim, ó, você tem marca-passo, você não pode sair na chuva se não atrai raio. Ele não atrai raio. Ele não atrai corrente elétrica. Tá? Ele não faz isso. Então, quando a gente usa o bisturi elétrico, ele não vai puxar a corrente para o coração, isso não vai acontecer. Poderia acontecer se eu, lá, trocando o marca-passo do paciente, usar o bisturi elétrico, ele tiver com algum problema de isolamento, ou se eu mexer no eletrodo, se eu usar o bisturi em cima do eletrodo, ele tiver com isolante, com isolamento, ele tem um isolante de silicone. Se ele tiver sem um isolante, eu colocar direto na parte metálica, isso aí talvez pode acontecer. Mas no paciente que estiver fazendo outra cirurgia, isso não vai. Isso não vai, não. Agora, uma coisa que você falou é verdade. Usa o bisturi elétrico, inibe o marca-passo, para de usar o bisturi elétrico, o marca-passo volta a funcionar. Igual no videozinho que eu mostrei. Ele pode fazer uma pausa, mas parou de usar o bisturi elétrico, ele volta ao normal. Tem uma situação que dá um pouquinho de estresse. Se o marca-passo estiver no finzinho da bateria, mas bem no finzinho mesmo, não é nem na reserva, é no vapor do tanque de gasolina. Assim. Então, quando já está acabando, às vezes o funcionamento dele fica um pouco diferente do normal. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, eu vou trocar gerador de marca-passo que está com a bateria gasta, aí eu uso o bisturi elétrico, ele faz uma pausa. Eu deixo de usar o bisturi elétrico, essa pausa continua. Mais 2, 3, 4 segundos, aí ele volta a funcionar. Tá? Então, é isso que você falou. Usou o bisturi elétrico, inibiu, parou, ele volta ao normal. Há exceções, se você der muito azar do paciente estar já esgotada a bateria, aí ele pode dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Só falo isso para vocês saberem que isso é possível. Só que não é a maioria dos casos. Na maioria dos pacientes que você vai operar, ele vai ter 1 ano, 2 anos, 6 anos, 10 anos de bateria. Então, aí você pode usar o bisturi elétrico à vontade. Bacana. A Vivian está fazendo uma pergunta para você, Cazé. Então, a gente tem essa preocupação com o bisturi elétrico, né? Sim. Mas a gente tem muitos outros materiais assim que são utilizados, né? Então, ela cita, por exemplo, o shaver de cirurgia artroscópica, né? Não sei se você já viu o que é. Não sei, eu ia perguntar o que é o shaver. O shaver ele é tipo uma espécie de uma broca, tipo um ralador, né? Quando eles fazem artroscopia,
Normalmente eles introduzem é uma cânulazinha e na ponta dele é como se fosse um ralador que fica em contato com os tendões e tal. Então o negócio ele faz como se fosse um barbeador, que ele dá uma alisada no tendão, como se fosse um cortador de grama, assim, né? E esse negócio é elétrico e tem dá tipo assim um movimento rotatório assim, que dá uma certa frequência, né? Entendi. Mas talvez o mais interessante seja o seguinte: hoje em dia cada vez mais a gente tem visto procedimentos percutâneos para tratar dor, né? Então você tem infiltrações com radiofrequência, principalmente na coluna ou quadril, tal. E aí realmente é uma lesão, são ponteiras que elas são ligadas num equipamento. Esse equipamento ele tem uma certa eletrodos na ponta que conseguem identificar algum tipo de amperagem, algum tipo de corrente elétrica que faz ajudar a localizar, né, a região nervosa que eles querem atingir. Aí esse negócio ele é acionado, normalmente é com radiofrequência, e aí essa radiofrequência causa um aquecimento que cauteriza aquele ponto, né? Então, são esse tipo de equipamento, assim, você acha que poderia ter alguma interferência, algum risco maior? Sim, a radiofrequência, a resposta do shaver é um pouco mais difícil. Eu acho que... O radiofrequência é mais fácil. A radiofrequência, a menos que eu esteja errado, pelo menos se for igual à radiofrequência da eletrofisiologia, a radiofrequência também é uma corrente elétrica. Tá. Até onde eu sei, a radiofrequência é uma corrente elétrica, mas numa frequência mais baixa, semelhante até onde eu sei, semelhante às dos rádios. Por isso que é radiofrequência. Mas, apesar do nome, ela é uma corrente elétrica. Isso, então, teoricamente, ela poderia causar, sim. Eu tenho pouquíssima experiência. Se isso acontece, eu não sei se é muito frequente fazer em pacientes de marca-passo. Para dar uma resposta certa, eu precisava me informar mais. Eu precisava saber exatamente como é que é. Eu vou entrar em contato com as empresas, mas provavelmente a resposta deles é que, dependendo do lugar onde for feito, da proximidade, etc., pode acontecer também. Mas isso aí eu precisava estudar um pouquinho mais. Mas se tivesse que afirmar de cara, eu falava, tem que tomar cuidado, porque sendo uma corrente elétrica, apesar da frequência diferente, é possível acontecer. No caso do shaver, é mais difícil acontecer interferência, tá? O que pode acontecer, o shaver, aí é praticamente choque mecânico, né? Porque vai ser um atrito que vai causar. A primeira resposta não vai fazer nada no marca-passo. A maioria das vezes não causa nada. O que pode acontecer? Vocês lembram que eu mostrei aquelas 5 letras, a gente conversou das 3 primeiras? A quarta letra, geralmente a gente usa para uso de sensor. O que é o sensor? Se eu ligo, o paciente que tem, por exemplo, um bloqueio atrioventricular, a frequência atrial dele é normal. O átrio dele responde ao sistema nervoso autônomo, seja autônomo simpático ou parasimpático, e ele aumenta e diminui a frequência atrial de acordo com o tônus autônomo do paciente. Então, se o paciente está em repouso, a frequência atrial fica mais baixa. Se o tônus é simpático, aumenta, a frequência arterial sobe. O átrio está funcionando normalmente. O problema é que essa condução não passa para o ventrículo. Então, o ventrículo fica sempre bradicárdico. Nesse paciente, eu coloco um marca-passo bicameral, um eletrodo no átrio, um eletrodo no ventrículo. Ele enxerga o átrio rápido, ele acelera o ventrículo. Se a frequência atrial cai, o ventrículo cai também. A frequência atrial sobe, o ventrículo sobe. E fica bem fisiológico. Eu não preciso fazer mais nada. Se o paciente vai fazer uma caminhada, se ele vai correr, se ele toma um susto e a frequência atrial sobe, o marca-passo sobe a frequência do ventrículo também. A única coisa que, se a frequência atrial cair demais, o marca-passo deixa cair só até um certo ponto. Então, se eu coloquei 60 de frequência mínima, o marca-passo não vai deixar cair de 60. Mas se o átrio subir, o marca-passo sobe junto e a frequência do paciente fica de acordo com o tônus simpático parasimpático. Eu tenho problema quando eu coloco o marca-passo no paciente que tem doença do nó sinusal. Esse cara,
ele não responde ao sistema nervoso autônomo. Uhum. Então, se ele precisa correr, se ele vai andar de bicicleta, se ele sobe uma escada, se ele é assaltado, se não importa o que aconteça, e o sistema nervoso autônomo é deflagrado, o átrio não responde. Esse cara não responde a esse estímulo. O que a gente faz nesse caso? Eu coloco uma frequência basal, mas eu ligo o sensor. Existem vários tipos de sensores, de movimento, de temperatura, de frequência respiratória, enfim, tem vários tipos. Mas o que ele faz? Se ele detecta alguma coisa, por exemplo, movimento, quando o paciente anda, o aumento de temperatura, ele sai daquela frequência basal e sobe para 70, 80, 90, 120, de acordo com o que a gente programar. É isso que o sensor faz, para isso que ele serve. Senão, alguns pacientes iam ficar sempre com a frequência 60, 70, não ia passar disso. O que acontece com o shaver? Se ele tiver um marcapasso que responde à movimentação e você usa o shaver, é possível que esse atrito seja sentido como tremor pelo marcapasso e o paciente vai estar lá com 60, 70 e a frequência sobe durante a cirurgia. O que está acontecendo? Está sangrando? E, às vezes não, às vezes é um marcapasso só, que o sensor está respondendo ao shaver. Então, por esses e outros motivos, o paciente tem uma frequência de 60 e ele está com o sensor ligado porque ele tem uma doença do nó sinusal. Quando ele vai para a cirurgia, eu aumento a frequência dele para 70, 80, para o anestesista ficar feliz, e desligo o sensor. Depois que acaba a cirurgia, eu ligo de novo. Se esse paciente não desligou, pode acontecer desse tremor causado pelo shaver, que pelo que eu entendi é mecânico, seja sentido pelo marcapasso e a frequência aumenta. Não vai acontecer nada demais. O paciente não vai morrer, não vai ter nada. Talvez a gente ache estranho, só vocês ali na anestesia falar o que está acontecendo que a frequência subiu. Mas só. Uma exceção da exceção é possível que, se for um marcapasso antigo, ou tiver com algum problema de isolamento, ou se já tiver algum componente já com defeito, e esse tremor causar atrito entre algum componente do marcapasso, do eletrodo, na conexão com o gerador, teoricamente, é possível que esse tremor cause um ruído no sistema e ele enxergue um ruído de componentes raspando e pense que é o coração batendo, isso iniba o marcapasso e aí cause bradicardia. Isso é extremamente raro. Por que eu digo isso? Uma situação mais frequente, ou talvez não, o paciente quer ir para a academia, e hoje acho que está fora de moda, mas teve uma época que estavam vendendo na televisão, aquele aparelho não é uma esteira, é tipo um negócio que você fica em cima e ele ficava tremendo. Ah, é ótimo, você vai perder calorias sem fazer esforço, e aí você ganha um livro de dieta. E um paciente meu perguntei para a empresa, falei assim, olha, eu acho que não tem problema. O que vocês acham? Eles foram pesquisar e falaram assim, olha, eu também acho que não tem problema, mas se tiver algum problema de isolamento, de contato, algum parafuso solto ali dentro do marcapasso, esse tremor pode gerar um ruído que, teoricamente, pode inibir o marcapasso de passar mal. Então, teoricamente, é possível. Extremamente improvável, extremamente raro. Provavelmente, o shaver é bem seguro de usar e não precisaria, teoricamente, outros cuidados maiores, não. Bacana. Você vê que quando você vai explorando as coisas, você vai vendo, né, a variabilidade, né, e a quantidade de situações que a gente tem, que a gente pode encontrar. Então, a resposta inicial do shaver é não, pode usar, normalmente não vai. Só que existe uma possibilidade teórica, por isso que eu não gosto de cravar a resposta assim da... Claro. A Rayane fez um monte de pergunta aqui. Ô, Rayane, abre a câmera, faz as perguntas direto aqui, acho que vai ser mais fácil entender. Pode ser? Rayane? Eu vou fazer as perguntas, mas vou... E tá ruim a sua internet, hein, Ray? Então, por isso, não dá para ler, não. Não, agora dá. Fala aí. Tá. Doutor Daniel, parabéns pela aula, excelente explicação, muito didática, viu? Obrigado, acho que foi com você que começou Acho que foi com você que começou a ideia da gente fazer essa aula, não foi, Rayane? Sim, foi isso mesmo, durante o meu rodízio da cardíaca. Então você tinha que perguntar mesmo, né, Rayane? Então, não é em toda cirurgia cardíaca que é indicado o uso do ímã.
pelo que eu pude compreender, apenas naquelas que o sítio cirúrgico é menor que 15 centímetros. Essa afirmação é correta? Olha, até faz sentido, Rayane, porque se o sítio cirúrgico for, quanto mais longe ele for do marca-passo, ou mais do que isso, não só o sítio cirúrgico, quanto mais longe o circuito entre o sítio cirúrgico e a placa dispersiva do bisturi elétrico forem, quanto mais longe esse circuito estiver do marca-passo, porque, por exemplo, se eu estiver operando o quadril, e eu colocar, a gente não faz isso, mas estou dando um exemplo esdrúxulo, e eu colocar a placa dispersiva nas costas, a corrente chega perto. Então só para ser exato, não é tanto o sítio cirúrgico, mas o circuito, sítio cirúrgico, placa dispersiva. Quanto mais longe eles estiverem do marca-passo, menor é a chance de ter alguma interferência. Não quer dizer que não vai ter. Não só a distância, mas, por exemplo, se eu coloco uma energia muito alta no bisturi elétrico, a chance de interferência aumenta mais. Então, eu não vou dizer uma distância. 15 centímetros eu acho até bem pouco. O mais seguro é, eu sabendo que o sítio cirúrgico e a placa dispersiva estão longe do marca-passo, a chance é menor. Mas vocês, como anestesistas, vão ter sempre que ficar de olho no monitor. Então, eu estou com imã, eu não consegui programar esse marca-passo da cirurgia, porque era uma cirurgia de emergência. O cara chegou sem a perna, o cara é uma insuficiência arterial aguda, ou é um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca, ou um abdômen perfurativo, não importa. Não dá, a questão é, não dá para esperar chegar o cara da empresa para fazer a programação. Então, me dá um imã e vou ficar com o imã na mão. Se eu vejo que quando usa o bisturi elétrico, o paciente bradicardiza, aí eu uso o imã. Esquece um pouco a questão de distância, porque para não ficar, sabe, para não ficar uma coisa muito fechada. Entende o conceito, o bisturi pode interferir. E eu sei que o imã passa para o modo assíncrono. Então, se tiver acontecendo interferência, aí eu uso o imã. Não importa a distância. Se o sítio cirúrgico for perto do marca-passo, não estiver causando interferência, não uso o imã. Se o sítio cirúrgico for longe do marca-passo e estiver causando interferência, eu uso o imã. Acho que é mais legal a gente entender para que serve o imã do que decorar tanta distância, tanta distância. Eu acho que isso é mais importante e, na prática, mais útil, né? Entendi. Essa pergunta em relação aos centímetros é porque semana passada teve uma aula pela SBA e a anestesista usou como referência essa distância. Avaliar que é bem... Desculpa, Rayane, eu não ouvi. Repete de na novo. aula Da SBA. E na aula BA, deu um cirurgião ela de que capaz de decisão se você ficaria não, embora não usou apenas essa variável. Ela considerou os pacientes dependentes do marca-passo, se o paciente tinha momentos de escape do uso, entendeu? Então, eu acho que esse raciocínio aí para você avaliar clinicamente é mais aplicável no dia a dia do que essa distância mesmo. Eu não consegui ouvir a resposta inteira, Rayane, mas eu acho que entendi. Lá nessa aula, ela deu essa distância de 15 centímetros e talvez faça sentido mesmo. Pode até ser, vou ser sincero, eu não cheguei a... Se deve ter algum estudo a respeito disso, eu não cheguei a ler. E pode ser até que faça sentido mesmo. Quanto mais longe, melhor. Pode ser que tenha esse dado de 15 centímetros. Mas eu acho que no dia a dia, acho que melhor você chegar, meu Deus, no meio da corrida, no plantão, 3 horas da manhã, quanto que era? Era 15 centímetros ou era 25 centímetros? Era verdade. 20? Esquece, se você entender, eu sei como o marca-passo funciona. Eu sei que se não tiver nenhuma inibição, ele entra. Mas se ele for inibido, ou pela frequência do paciente, ou por algum outro ruído externo, ou seja, pode ser o bisturi elétrico, pode ser o campo magnético da ressonância magnética, pode ser o detector de metal, pode ser porque o paciente enfiou a mão na tomada e tomou qualquer coisa que o marca-passo sentir, ele pode ser inibido. Pode ser o paciente o cara é forte e faz musculação, o marca-passo sente a despolarização do músculo peitoral e é inibido. Tudo pode acontecer.
Eu sei que se ele não sentir nada, ele estimula. Mas se ele sentir alguma coisa, qualquer coisa, ele vai ser inibido. Então, eu estou aqui com o imã. Não importa, não pode ser que tenha mesmo essa aula e eu não esteja atualizado no último que teve, no último estudo e tal. Mas eu acho que na prática, vocês não precisam decorar os 15 centímetros. Eu sei como o marca-passo funciona e eu sei quando que eu posso usar o imã. Eu sei que o imã passa do modo de demanda para o modo assíncrono. Então, se eu estou aqui, está operando, está bradicardizando com bisturi elétrico, eu uso o imã. Pronto. Tranquilo. Se o paciente oscila entre o ritmo próprio dele, como o senhor mostrou aí na aula, e o início do marca-passo, durante uma cirurgia, eu sempre devo colocar ele no modo assim, para evitar de, por exemplo, ele ter a interferência do bisturi? Então, aí funciona o seguinte, para a gente ver esse tipo de coisa, a gente vai precisar daquele programador e vai vir ou o médico ou o assessor da empresa para fazer essa avaliação pré-operatória. Entre outras coisas, a gente vê, basicamente, nós vamos ver, eu vou colocar lá, qual é o ritmo de base do paciente? Às vezes o paciente está estimulando, aí eu vou ver lá o ritmo de base, aí o marca-passo deixa, vamos ver o que ele tem. O marca-passo coloca lá 30 de frequência. O marca-passo tem 60, mas ele tem 55, 50 e pouco. Esse cara aqui não é tão mal. Outra coisa que ele mostra para a gente, a hora que a gente abre lá o programador, ele fala, olha, ele está estimulando o átrio em 20% do tempo, 80% do tempo, 100% do tempo, 40%. Ele fala isso para a gente. Ele estimula o ventrículo em 10%, 90%. Ele mostra para a gente quanto que o paciente usa do marca-passo. Essas informações que eu vou usar para ver como eu vou deixar o marca-passo programado na cirurgia. Eu só consigo ver isso com o programador, que é específico do marca-passo para cada empresa. Então, como é que eu vou deixar? Eu não sei. Eu preciso do programador e preciso avaliar cada um dos pacientes. Tem paciente que eu vou deixar no modo assíncrono. Por quê? Eu chego lá e falo assim, ele tem 100% de estímulo ventricular. O dia inteiro, o ritmo de base dele, 40, 35, tem paciente que a gente coloca 30 de frequência e o paciente não tem ritmo, marca-passo muito. Esse cara eu deixo em assíncrono. Tem paciente que eu vejo lá que ele tem uma doença do nó sinusal, ele usa o estímulo atrial 15% do dia, 10%, estímulo ventricular 1%, menos de 1%. Esse cara eu não vou deixar em assíncrono. Ritmo de base dele, às vezes eu abro lá, ele está com ritmo próprio. Esse cara eu vou falar, sobe a frequência para 70, talvez, 80, e mexe um pouquinho na sensibilidade só, deixa ele um pouquinho menos sensível, só por segurança, e vai. Então, assim, vamos deixar em assíncrono? Não dá para ter a regra, eu tenho que ver cada um dos pacientes. Se você fala assim, olha, se você me liga, Cazé, eu estou aqui com um paciente portador de marca-passo, tá? E nós vamos anestesiar ele agora. Não dá para esperar, ele tomou um tiro no peito, os caras já tá entubando, eu falei assim, abre aí, vamos fazer a avaliação. Você fala assim, eu não sei fazer nada no marca-passo. Eu tenho um programador, a única coisa que eu sei fazer. Eu sei passar para o modo assíncrono e voltar para o modo de demanda. É a única coisa que eu sei fazer. Eu não sei ver se ele é dependente, eu não sei ver ritmo de base, eu não sei fazer teste de limiar, eu não sei ver, eu só sei fazer. Eu falo, Rayane, passa para o modo assíncrono e opera. Entendi. Pronto. É o mais seguro. É o melhor para esse paciente? Eu não sei. Mas tendo em consideração 1 milhão de pacientes portadores de marca-passo, deixem assíncrono. Se a gente for a cegas, eu falo isso. Mas você fala assim, se eu tenho um programador, como é que eu vou programar? Vai, depende. Aí eu não tenho essa resposta. E ainda mais... só por último. Aí vocês, como anestesista, vocês nem precisam saber, porque se você tem o programador, quer dizer que vai ter ou o médico ou um assessor da empresa. Aí ele vai ver lá... Tá. O que você pode falar, você está com programador? Põe 80 de frequência para mim, põe 90. Fala para ele. Para mim, é para essa cirurgia que é melhor, eu vou precisar de uma frequência mais... Ele põe a frequência que você quiser. Mas agora, o modo de programação, aí deixa quem estiver lá, eles vão analisar e tal. Entendi. Só por último, todo paciente que tem um marca-passo ventricular, ele vai ter sempre um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, pelo que o senhor explicou, pelaquela estimulação célula a célula. Então, se, por exemplo, esse paciente com esse padrão de bloqueio de ramo esquerdo infartar durante a manipulação cirúrgica
de um sítio qualquer, vai ser difícil para mim saber se é um bloqueio de ramo novo, já que ele já tem um padrão de ramo esquerdo prévio, né? Assim, duas coisas. Uma, padrão de eletro de paciente portador de marca-passo. Outra coisa, paciente portador de marca-passo com dor torácica barra síndrome coronariana aguda. Vamos falar um pouquinho desses dois assuntos. Primeiro, nem todo paciente portador de marca-passo tem bloqueio de ramo esquerdo. Deixa eu achar aqui. Apareceu a tela aí? Apareceu. Apareceu, sim. Apareceu certo? Uhum. Esse paciente aqui, eu vou pegar um eletro melhor. Se a gente for olhar aqui, ó, aqui não tem o eletro inteiro, né? Só tem as precordiais começam aqui, ó. Se a gente for olhar, ó, o V1 não dá para ver direito, mas V2 positivo, padrão de bloqueio de ramo direito. Vamos pegar um melhor. Ó, esse aqui sim. Paciente portador de marca, dá até para ver a espícula aqui, né? Desculpa, só um outro detalhe. Vocês estão vendo esse aqui? Tem a espícula aqui. Vocês lembram que a espícula é o vetor Uhum. tá? O próximo eletro é exatamente do mesmo paciente, com a mesma frequência de estímulo. Cadê a espícula? Eu fiz isso intencionalmente. É o mesmo paciente, eu coloquei o marca-passo nele, a gente estava estimulando aqui, aí eu falei para o cara do marca-passo, passa para bipolar aqui que eu vou repetir o eletro. Passou para bipolar, a espícula some. E é marca-passo. Só para vocês verem que não precisa ter espícula para o marca-passo estar funcionando. Tá? Agora, outra coisa, por exemplo, esse aqui, padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Uhum. Tá? V1, V2 negativo, V5, V6 positivo. Ramo esquerdo. Olha isso aqui, ó. É que o eletro é meio feio. Mas olha, V1 positivo, V6 negativo. Padrão de bloqueio de ramo direito. Tá vendo como confunde? Então, a regra, o bloqueio de ramo esquerdo, mas existem exceções. Olha isso aqui também, ó. Padrão de bloqueio de ramo direito, paciente portador de marca-passo. Por que eu quis mostrar isso para vocês? A regra é que o paciente portador de marca-passo vai ter QRS alargado com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Mas há exceções. Esse aqui já é outra aula. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é outra coisa. Esse aqui, ó, paciente portador de marca-passo. Olha esse QRS aqui, ó. Apareceu para vocês? Não, ainda não. Então acho que eu fiz... peraí, acho que eu fiz errado. Estou apanhando um pouco. Vamos ver se agora vai. Foi agora? Foi, tá certinho. Tá. Olha esse QRS aqui, ó. Isso aqui parece marca-passo? Olha que QRS estreito. Parece um QRS normal. Aqui tem uma espícula aqui que, né? Mas se você olha, você nem diz. Por que eu estou mostrando isso? Nem sempre o portador de marca-passo vai ter aquele QRS feio. A gente faz de tudo para não ter, tá? Então, duas coisas. Na maioria das vezes, ele vai ter QRS largo com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Nem sempre. Ele pode ter padrão de bloqueio de ramo direito ou QRS não pode nem estar largo. Então, isso pode confundir um pouquinho. A outra coisa, avaliação do portador de marca-passo com dor torácica barra síndrome coronariana aguda. É tão difícil quanto o paciente já com portador de... paciente que já tinha bloqueio de ramo, ou direito ou esquerdo. É um problema. É difícil, dá confusão. Esse critério, às vezes, a gente acaba perdendo. O que a gente pode usar é falar assim, olha, eu tenho um eletro de ontem, da semana passada, que tinha esse padrão de bloqueio. Agora ele está com essa dor torácica, o padrão mudou. Isso sugere, mas é difícil. Do mesmo jeito da avaliação do paciente com
já era portador de bloqueio de ramo, o paciente portador de marca-passo para avaliação de síndrome coronariana é um problema. Tá joia. Muito obrigada, viu? Parabéns pela aula. A Denise levantou a mão. Oi, Dê. Boa noite. Pode falar. Boa noite. Casé, parabéns aí pela aula. É Oi, uma Denise. dúvida só. Tudo bem? Vai. Lá no Sabará a gente tem um colchão que funciona como bisturi elétrico, ou a placa, né? Não põe placa, é o colchão. Nesse caso seria pior, então? Ou não? Ou passa mais fácil para o colchão e, sei lá, a corrente passa mais fácil para o colchão, então seria melhor, não sei. Fiquei na dúvida aí. Até onde eu sei, talvez fosse melhor, mas agora eu fiquei na dúvida. Eu vou me informar, depois eu repasso para vocês. Porque, se eu não me engano, mesmo tendo esse colchão, eu já vi esse colchão, é bem legal. Ele é, não do ponto de vista do marca-passo especificamente, mas eu acho ele bem seguro, porque eu sou da época que ainda usava placa metálica. E às vezes o paciente colocava na panturrilha. Eu nunca vi uma placa metálica. Tá. Aí colocava a placa mais ou menos desse tamanho, assim, né? Parecia o tamanho de uma folha de papel, passava aquele gel e colocava encostado colocava e o paciente com a panturrilha em cima. Sim. Se durante a cirurgia ele mexia a perna e saía, corria o risco de dar problema com a placa, né? Podia ter queimadura e tal. Fora que lá na Santa Casa, muitas vezes, o tamanho era inadequado, né? Às vezes era um paciente enorme, obeso, e aí vinha uma plaquinha pequenininha, ou ao contrário, era um bebê, e só tinha aquela placa gigantesca que ficava no corpo todo do paciente, né? Era um problema mesmo. Mas agora vem essas placas adesivas, elas são teoricamente mais seguras, porque saem menos, né? Eu acho que essa placa, poxa, você deita em cima, ainda que ele mexa a perna, vai ter algum lugar do corpo encostado na placa. Difícil, sim. Né? Então, eu vejo mais seguro. Mas eu tenho a impressão que a corrente não dissipa para a placa inteira. Como a corrente elétrica ela vai não pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais fácil, de menos resistência, ela provavelmente, se você está usando no pescoço, ela não vai sair na placa no pé, ela vai correr por ali. Pelo caminho mais curto, talvez, né? Não pelo caminho mais fácil, com menos resistência. Se a resistência daqui a aqui for a mesma daqui para cá, ela não vem para cá, ela vai direto. Sim. É a mesma coisa que água. A água nem sempre faz o caminho mais curto, ela vai achando o caminho de menor resistência. A corrente elétrica é a mesma coisa. Então, eu tenho a impressão, isso eu vou perguntar para o pessoal da empresa, mas eu tenho a impressão que você deita o paciente na placa, que a corrente não dissipa para a placa inteira, ela vai dissipar por um ponto da placa, o ponto que estiver mais perto, com mais facilidade de ir. Então, eu não acho que isso aumentaria os problemas, a questão de interferência do bisturi com marca-passo. Eu não acho, não. Mas isso é achismo, eu vou pesquisar essa pergunta, eu respondo depois. Tá bom. Obrigada. Tem mais gente dando os parabéns aqui, Casé? Eu que agradeço. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos aproveitar aqui o Casé, senão a gente já vai se recolhendo aí. Olha, eu vou falar, Malito, geralmente a gente entende, mas depois acaba, como é que era mesmo o negócio? Então, eu acredito, mais para frente, a gente fala de novo. Claro. Tal, quando precisar, pelo menos uma vez por ano, se for o caso, ou mais. Quando vocês quiserem, vocês falam. Claro, no corredor, a gente tira as dúvidas, porque... Ou a gente pega um caso clínico que aconteceu, tal, que teve alguma repercussão, algum evento, a gente chama para discutir. Acho que aí fica também uma coisa bacana, mais dinâmica para as pessoas, né? Mais alguma questão, pessoal? Se ninguém levantar a mão... Acho que não, o pessoal só está agradecendo, Casé. Valeu. Casé, muito obrigado mesmo, foi super bacana, bate-papo bem legal, bem gostoso, tá?
Você já tem um vale lá na Dogma, tá? Pode passar lá no caixa, tá? Pegar tá um bom. vale, tá? Rodada por minha conta, tá bom? Joia. Pessoal, obrigado pela presença. Ó, a gente teve quase 30 e poucas pessoas na sala, a média ficou bem alta, tá? Então, daí o interesse, tá? E eu vou